Bem-vindos a mais um vídeo de Direito Constitucional. Como podem ver pela data, isto está a ser no final do primeiro ano, eu estou agora a estudar para a melhoria oral, que recomendo que vão, várias pessoas vão-vos recomendar, melhorias orais são melhores, se forem assim super tímidos e tal, e estiverem a ver este vídeo no início do ano, é a vossa altura para começarem a sair da casca, para começarem a perceber isso. Tem duas no primeiro semestre, tentem ir lá, assim no segundo semestre já não vos metem tanto medo. De qualquer forma, o vídeo de hoje vai ser sobre famílias constitucionais. Famílias constitucionais são sistemas constitucionais estrangeiros que partilham entre si fatores de aproximação, quer seja cultural, geográfica. Imagina, o país tem uma história em comum, os povos são os mesmos, ou tipo, de alguma forma derivaram de outro sistema. Por exemplo, se um é presidencialista e o outro foi lá buscar a ideia do presidencialismo, também poderão estar encaixados na mesma família. E, sendo assim, há três famílias principais, a francesa, a britânica e a americana, mas depois ainda vamos ver um bocado de outras constituições e outros sistemas constitucionais que são de interesse também e que demos nas aulas. É importante ter um bocado de contexto sobre a história de cada país, neste caso da Grã-Bretanha e do Reino Unido. Em primeiro lugar, então, foi de facto a Grã-Bretanha que se juntou, esta unidade territorial que é no mapa, a parte do lado direito. Em primeiro lugar, Inglaterra anexou o país de Gales. Em segundo lugar, verificou-se uma união pessoal, ou seja, o chefe de Estado de um país e do outro é o mesmo. Neste caso, por via hereditária, o monarca era o mesmo rei do país de Gales, o mesmo rei da Escócia e da Inglaterra, e portanto ele estava a governar nos dois sítios e os filhos dele começaram a governar nos dois sítios, então passou a ser uma união real, ou seja, o chefe de Estado passou de facto a ser o mesmo. E depois há documentos que acabam por solidificar isso, por explicar em termos a questão. Depois temos a anexação da Irlanda em 1801, o que deu bastantes problemas porque alguns eram católicos, neste caso a Irlanda era católica, enquanto que os ingleses eram protestantes, por causa de Martim Lutero, de Calvin, etc. E portanto houve conflitos ali, quer políticos, quer religiosos. A Irlanda acabou por ser dividida em duas partes, a Irlanda do Norte e a Irlanda normal, em 1920, mas desde 1999 e por causa de problemas com o exército o IRA, portanto o Irish Revolutionary, não, Irish Republican Army. Pronto, basicamente eles eram considerados terroristas, é mais um Estado beligerante, então acabaram por conseguir conquistar maior autonomia perante o governo britânico, tendo assinado um tratado de paz em 1999 e em 98, e depois em 99 o governo lá lhes disse: ok, então tomem lá mais autonomia, vocês se calhar gerem-se melhor. É importante também vermos que é um sistema de governo que inicialmente era triárquico. E o que é que significa triárquico? Tem três figuras de poder político ativas. Neste caso tinham inicialmente o monarca, o governo e o parlamento. O parlamento vamos ver que se torna muito mais importante para a frente, o governo também é autonomizado e o rei, o monarca, neste caso atualmente é a rainha, acaba por perder a sua chama, acaba por perder o poder político. Ele existe, ok, the queen reigns, but she does not rule. E o que acontece? Acaba por ter papéis mais procedimentais, acaba por fazer discursos bonitos para unir a população, mas não tem uma tomada política, não diz, olha, façam isto, façam aquilo, não divide, procura mais a unir. Então passa a ser um sistema dualista, em que o Parlamento tem o poder legislativo e o Governo tem o poder executivo, e o Governo é responsável pelo Parlamento, ou seja, o Governo não só emana do Parlamento, como o Parlamento o pode demitir. Então temos também, por exemplo, que eles não têm uma Constituição formal, não têm uma Constituição escrita como a nossa. Vocês têm aí com vocês a vossa Constituição, eles não podem ter. E isto acontece porque eles nunca se preocuparam em escrevê-la, sempre tiveram, ao longo da sua história, ao longo dos séculos, conseguiram ter documentos que iam satisfazendo as suas preocupações a nível de direitos fundamentais, a nível de gestão e organização e limitação do poder político. Por exemplo, a Magna Carta em 1215, que era durante o período monárquico, ou seja, o rei era a principal figura. Depois tiveram a Bill of Rights, que veio porque eles fizeram a Petition of Rights, mas já chegou um século depois. E, portanto, temos a Bill of Rights em 1679. Este era o período aristocrático, ou seja, era a Câmara dos Lordes, que era uma das partes do Parlamento que tinha o maior poder, que acabava por dominar mais, mas agora já estamos no período democrático, também aliado pelo princípio democrático, desde o alargamento do sufrágio em 1832, ou seja, cada vez mais pessoas puderam começar a votar, ou seja, deixou de ser censitário, depois as mulheres também puderam passar a votar, diminuíram a idade, etc. Basicamente, tornaram-se uma democracia. Mas é importante notar e é importante em várias respostas dizer que o Estado britânico e a Constituição britânica nunca foram revolucionárias, nunca sofreram alterações. Foram evoluindo de uma forma não revolucionária.
E, portanto, são estes vários documentos que foram surgindo que acabam por ser a sua Constituição. É uma Constituição material que existe em espírito, que é de facto importante e a sua força manda nos outros, é de facto superior à lei ordinária, mas continua a ser o Parlamento que pode passar atos deste género. É apenas o Parlamento que reconhece então a importância e a veracidade de uma lei ser constitucional ou não. A nível de sistema eleitoral, eles têm um sistema eleitoral maioritário e vão dar isso melhor em ciência política. Basicamente, o sistema maioritário faz com que exista um sistema depois político bipartidário, um sistema partidário bipartidário. Ou seja, há dois partidos muito grandes que competem entre si pelo poder e os outros ou não existem ou são pequenos e não conseguem controlar o Parlamento, não conseguem formar o governo. E isto aqui é uma das leis do Verger, que lá está, vão ver em ciência política. O sistema de governo é parlamentarista, ou seja, o Parlamento, então, o órgão mais forte. O governo é responsável pelo Parlamento e o governo é também um governo de gabinete. Isto também tem um bocado de origem histórica, em que o rei consultava o governo e como é que ele fazia isto? Através do primeiro-ministro. O primeiro-ministro era tipo uma espécie de mensageiro que passava à vontade de um e à vontade do outro e acabava por negociar as coisas. Quando o rei perdeu o poder, perdeu a sua força política, o governo autonomizou-se e o primeiro-ministro ganhou esse papel maior de relevo. Recomendo que vejam, por exemplo, o modelo de debate British Parliamentary, ajuda-vos também a perceber um bocado melhor como é que funciona o Parlamento lá, a nível de governo, oposição, porque a oposição tem o Shadow Minister, por exemplo, em que o Primeiro-Ministro tem o líder da oposição, ok? O líder da oposição estuda o que o Primeiro-Ministro anda a fazer e tenta responder, e tenta preparar projetos de leis e tenta preparar-se para o debate. E depois o Ministro da Agricultura tem o Shadow Minister of Agriculture. Pronto. Então, recomendo que vejam isso na Sociedade de Bases da Universidade do Porto. Usamos o modelo de British Parliamentary, portanto, passem lá, falem connosco e vão ver que tudo faz sentido e que vos vai ajudar a perceber esta matéria. E depois também uma coisa importante a focar nesta matéria da família britânica é o costume, a importância do costume. Tal como lá está. Não tem uma Constituição. A Constituição deles é mais ou menos consuetudinária, é mais com base nesses documentos e naquilo que os órgãos do poder político foram acordando e foram fazendo. É muito importante percebermos a importância do costume, até porque no sistema judicial deles também tem muita importância. Depois temos a família constitucional americana. Em primeiro lugar, existia uma confederação, uma união de Estados de partilha de poder horizontal, como viram nos vídeos anteriores. E pronto, depois eles passaram a federação, criaram a união à volta de tudo, passou a haver uma estrutura superior, além da união horizontal. Pronto, e esse Estado separou-se do Reino Unido, eram colónias do Reino Unido, e portanto com esta federalização é importante sabermos o que é a teoria dos poderes implícitos. Por exemplo, se a Constituição dos Estados Unidos diz os Estados devem fazer isto, então automaticamente está a dizer que os Estados têm os poderes para tal. E ao mesmo tempo se diz que a União tem certas tarefas, determinados objetivos, coisas a cumprir, então a União, essa estrutura superior, também tem esses poderes. Mais ainda, aplica-se o princípio da subsidiariedade. Eu nunca soube escrever isto, não sei se estou a dizer bem, mas este princípio significa que deve fazer quem está mais apto para fazer. Portanto, se forem coisas muito locais, deve ser o poder local a fazer. Se for, por exemplo, representação internacional, em que a Flórida, por exemplo, não se consegue representar assim sozinha com condições, então é a União que representa os vários Estados. Pronto, cada Estado tem ainda a sua própria Constituição, o seu próprio governo, só que este governo e esta Constituição são subordinados à Constituição dos Estados Unidos da América, a Constituição da União. Esta foi a primeira Constituição escrita e formal que alguma vez existiu. Emanou, pelo menos ganhou as suas raízes e os seus fundamentos na Declaração da Independência, e também na Declaração dos Direitos do Estado da Virgínia, e é uma Constituição elástica, ou seja, desde então ela nunca foi alterada, o texto foi sempre o mesmo, apesar de ter emendas, ok? Mas os artigos que lá estavam nunca foram alterados, e basicamente isto acontece porque existe uma certa flexibilidade, uma certa elasticidade, e esta elasticidade deriva da interpretação evolutiva que os tribunais foram fazendo. Nos Estados Unidos da América, como vamos ver, Portugal também recebe um bocado disso. A fiscalização da constitucionalidade das várias normas e leis é feita por todos os tribunais. Qualquer tribunal, porque na Constituição deles diz que nenhum tribunal pode aplicar uma norma que seja contrária à Constituição. O que acontece é que todos os tribunais
podem dizer eu não vou aplicar esta norma, isto é inconstitucional. E depois cabe recurso para o Supremo, claro, mas basicamente já existe essa fiscalização e a interpretação do juiz aí será importante, até porque eles regem pela regra do precedente. Ou seja, a razão para decidir num certo caso judicial deverá ser a mesma para outros casos judiciais em que as circunstâncias sejam iguais. Portanto, nesta situação, esta norma é inconstitucional, provavelmente noutras também será. Mais ainda, podemos ver, por exemplo, que as pessoas podem então defender-se baseando-se na inconstitucionalidade. Por exemplo, se eu for vítima de um processo, eu digo, ok, mas essa norma que eu violei é inconstitucional, então a norma não se poderá aplicar. Mais coisas. Existe lá o Parlamento, que na verdade se chama Congresso, e tem duas câmaras, diz bicameral. Estas câmaras são o Senado e a Câmara dos Representantes. Vamos ver o que é cada uma. O Senado, depois cada um deles tem certos poderes, ok? Isso não demos com profundidade, mas o Senado tem uma representação dos vários Estados igualitária, ou seja, cada Estado tem direito a 2 senadores, que são eleitos em eleições estaduais. Portanto, 2 senadores por todos, ou seja, estão em posição de igualdade. Por outro lado, na Câmara dos Representantes, e porque também é uma igualdade que tem que ser tida em conta, cada Estado elege um número de representantes proporcionais à população desse Estado. Ou seja, assim, garante que numa das casas existe um tipo de igualdade e noutra casa existe um tipo de proporcionalidade que também importa. E o Parlamento não está sozinho, o Parlamento existe a par do Presidente, o Presidente tem o poder executivo e o Parlamento tem o poder legislativo, e depois temos também a ideia dos checks and balances, a teoria de que os poderes devem ser separados, ok? Presidente e Congresso, mas também interdependentes, devem se controlar a si próprios, devem poder vetar ou influenciar o outro de algum modo, de forma a que nenhum deles se torne demasiado poderoso, nenhum deles faça coisas que são pronto, indesejáveis. E pronto, então diz um sistema dualista, porque tem estes dois órgãos, e há uma coisa interessante que, enquanto que no sistema inglês o Parlamento pode demitir governo, e no sistema, vamos ver, de francês e português, que vem do francês também, existe uma responsabilização do governo perante o Parlamento e perante o Presidente. O que acontece aqui é que o Congresso não é responsável pelo Presidente e o Presidente não é responsável pelo Congresso. Existe apenas uma situação em que o Presidente é responsável pelo Congresso, e é em caso de o Presidente violar alguma lei. Em caso do Presidente estar a ser julgado por crimes, aí é o Congresso que dá início, se quiser, a um processo de impeachment para destituir o Presidente. Mas isso é um caso excepcional e, regra geral, o Congresso não tem poderes para destituir o Presidente. Diz então um sistema presidencialista. O Presidente é Presidente então de todos os Estados Unidos, o Presidente da União, e pronto, esta ideia de que nenhum deles pode admitir o outro ou pode destituir o outro chama-se casamento sem divórcio. Depois temos então a importância também de por onde é que este sistema se expandiu. Por exemplo, o presidencialismo, a ideia de que o presidente tem este poder e é a figura mais importante, expandiu-se para a América do Sul, embora na América do Sul, em vários casos, tenha degenerado, não tenha sido uma forma tão pura e tenha dado em regimes mais autoritários. Pronto, nos Estados Unidos o sistema é mais puro. Depois a fiscalização jurisdicional difusa passou para Portugal num sistema misto. Nós atualmente temos a fiscalização da constitucionalidade difusa e concreta, portanto temos um bocado das duas, mas na Grécia, na Suíça, nos países escandinavos, no Japão, já existe então apenas um sistema de fiscalização jurisdicional difusa. E temos também, por exemplo, o federalismo, então o facto de eles se organizarem nesta estrutura, nesta forma de Estado. O Brasil e a Alemanha não é copiaram, mas foram influenciados por esta ideia também. Ora, a Constituição Francesa, aliás, a história constitucional francesa foi marcada por muita instabilidade. Literalmente tiveram mais de 50 constituições ou textos constitucionais, e muitas cabeças rolaram, houve muitas revoluções, mas lá está, eles já foram castigados, já ficaram sem pescoço, por isso não se preocupem. E eles finalmente chegaram, ao fim de muitas tentativas de estabelecer aquilo que seria um bom sistema de governo, isto é ligeiramente torto, ao fim de tentar estabelecer um sistema de governo que funcionasse, chegaram ao semipresidencialismo. E mesmo na Constituição em que fica estabelecido o semipresidencialismo, a atual, não se verificou durante umas décadas. Vamos ver porquê. Em primeiro lugar, o semipresidencialismo, que é aquilo que também temos em Portugal, é um sistema de governo em que o governo é responsável duplamente, quer pelo Presidente, quer pela Assembleia. No nosso caso, a Assembleia da República, nos outros casos, o Parlamento, em sentido amplo. E, portanto, o que acontece é que o governo emana do Parlamento, o Presidente pode demiti-lo também, a Assembleia também o pode demitir, há este controlo.
E, portanto, é um sistema triárquico, tem estas três figuras do poder político ativas, e além disso, o Presidente da República Francês pode presidir ao Conselho de Ministros, portanto, ele tem alguns poderes que o nosso Presidente também não tem. Temos uma ideia de que parece presidencialismo, no caso francês, caso a maioria do que está no Parlamento seja a mesma maioria que elegeu o Presidente. Ou seja, vamos imaginar que o Presidente é do Partido A e que a maioria que está no Parlamento também é do Partido A. Assim, quase tudo que o Presidente quiser fazer, o Parlamento não vai ter nada contra. O Parlamento vai deixar passar porque eles têm as mesmas ideias, têm os mesmos objetivos. Portanto, só existe um verdadeiro semipresidencialismo, um semipresidencialismo saudável em França, no sistema francês, quando as maiorias estão em coabitação, ou seja, a maioria do Partido A que elegeu o Presidente coabita com a maioria que elegeu a maior parte dos deputados do Parlamento, que é do Partido B. Pronto, mais ou menos essa ideia. Se forem as duas do Partido A, o Presidente acaba por ter um poder demasiado grande. E lá está, eu penso que foi por volta de 86 que começou a haver coabitação e que desde então tem havido coabitação, apesar disto não ser uma regra. Isto são resultados das eleições. E pronto, para onde é que se expandiu este sistema? Um bocado para Portugal, na parte do semipresidencialismo, mas também para a Espanha e para a Itália. Rapidamente vamos ver também as constituições soviéticas, que pronto, lá está, foram na União Soviética, foram várias que foram evoluindo. Nós vamos apenas ver que ao longo de todas estas se manteve o Partido Único, e o Partido Único era confundido com o Estado, ou seja, aqueles que pertenciam ao Partido Comunista da União Soviética e aqueles que pertenciam ao Estado, ao governo, aos órgãos do poder da União Soviética eram basicamente os mesmos, uns nomeavam outros e, portanto, e confundiam-se. Confundiam-se não no sentido de apenas ser uma confusão, mas no sentido de se misturarem. As Constituições previam então o marxismo-leninismo, a luta para que se alcançasse uma sociedade socialista, isto através da ditadura do proletariado, ou seja, o sufrágio era de classe, apenas o proletariado, o povo trabalhador, o homem ou mulher trabalhadora podiam votar. A União Soviética era uma federação, mas era uma federação que ficou conhecida por ser fictícia e ficou conhecida por ser complexa. Em que é que isto se relaciona? Portanto, complexa porque havia um peso diferente dos vários Estados. E também centralizadora no caso da Rússia. Ou seja, a Rússia era o país mais importante, era o Estado mais importante daquela federação. Era a partir da Rússia que se comandava tudo o resto. E, portanto, não existia propriamente uma igualdade. Portanto, por esses motivos é complexa, mas também era fictícia porque não era possível, em primeiro lugar, sair da federação. E numa federação os Estados estão lá, à partida, voluntariamente. Mas também fictícia no sentido, numa federação, e como vimos no caso dos Estados Unidos, o poder vem dos Estados que se decidem unir, que delegam os seus poderes numa estrutura superior e que acabará por não é subjugar, mas que acabará por os coordenar. E no caso da União Soviética não era esse o caso, ou seja, era a própria União Soviética, a própria estrutura federal, que impunha aos vários Estados as suas vontades, as suas decisões políticas. E, portanto, dizia-se também por isso um federalismo fictício. Depois, enquanto nós temos do nosso lado o Estado de Direito, em que as coisas são legais enquanto respeitarem princípios fundamentais de direito, quer do direito internacional, quer do direito interno, que respeitem a Constituição e que respeitem os direitos humanos, na União Soviética a Constituição definia como legal, ou seja, o critério para a legalidade, era se esses atos eram contributivos para uma sociedade socialista. Portanto, esta ideia é um bocado diferente. E a nível de expansão, temos, por exemplo, a Suíça, e reparem que pode parecer um bocado estranho, mas apenas no sentido de que a Suíça também tem até à atualidade um sistema diretorial, ou seja, a Suíça não tem um presidente, a Suíça tem uma direção, dentro da direção depois é nomeado um presidente da direção, mas não é o presidente do país per se. E agora é nomeado, mas de forma rotativa, por isso todos eles acabam por ser presidentes. Nos outros sentidos de expansionismo, do marxismo-leninismo e de luta por uma sociedade socialista, temos o exemplo da China, que era a China maoísta, que era um bocado a China atual, acaba por existir esse sentido de legalidade e acaba por existir essa busca. De seguida vamos pensar também nas constituições alemã e austríaca, que acabam por ter uma história bastante similar e por isso são estudadas da mesma forma. Temos a Constituição Alemã de Weimar, de 1919, foi a primeira Constituição Republicana da Alemanha e estabelece desde logo os direitos fundamentais, desde
tipo, isto não num sentido de Estado Social de Direito, que foi um dos primeiros da Europa, mas estabelece estes direitos fundamentais em duas gerações. Em primeiro lugar, os direitos de liberdades e garantias, os chamados direitos de liberdade, em que o Estado apenas tem que ficar quieto, mas também, ou seja, as ideias do Estado liberal, mas depois também estabelece os direitos de segunda geração, os 10, que direitos económicos, sociais e culturais, e admite mesmo que o Estado tem o dever de os garantir. Esta Constituição veio depois também a ser similar à que foi concebida por Kelsen, na Áustria, em 1920, e Kelsen é o famoso doutrinador responsável pela pirâmide de Kelsen, em que ele diz que a Constituição está acima de tudo, depois vêm as leis, depois vêm regulamentos e outros atos normativos, etc. E pronto, e então esta Constituição austríaca tem uma particularidade, que é ela cria um Tribunal Constitucional responsável pela fiscalização da constitucionalidade. É também uma inovação aqui. Mas depois tudo isto vai por água abaixo, mais ou menos, porque a Alemanha torna-se uma ditadura nacional-socialista, vai para a Guerra Mundial, a Áustria também vai para a Guerra Mundial, acaba por acabar, pronto, enfim. A Alemanha divide-se em República Democrática Alemã e República Federal Alemã, RDA e RFA. A RFA tem a Constituição de Bona, em 1949, uma Constituição digna de Estado de Direito, e depois, quando as Alemanhas se voltam a unir décadas mais tarde, esta sofre renovação, ou seja, ela estava em vigor para uma parte da Alemanha, para um Estado na altura, estavam divididos, por isso era um Estado, e depois, quando se juntam, eles dizem, ok, nós queremos tipo, que continue em vigor, queremos dar-lhe um upload sem mudar nada, e agora vigora para os dois Estados. Nesta Constituição está previsto um sistema parlamentar racionalizado, ou seja, um sistema parlamentar, mas que tem certos fatores, como por exemplo, se existir uma moção de censura ao governo, então tem que existir uma alternativa, chama-se moção de censura construtiva, e também, por exemplo, o facto de existir um chanceler em vez de um primeiro-ministro, acabam por ser algumas das coisas que tentam dar estabilidade a este partido. E por fim, também a Parteivorbei, acho eu que é assim que se chama, basicamente a proibição de partidos que não se qualifiquem com uma certa margem, ou seja, se um partido não tiver uma certa margem nas eleições, então não pode ter deputado, não pode ser eleito. Isto é para garantir que não existem vários micropartidos que acabam por fragmentar o Parlamento, que acabam por tornar as coisas mais instáveis. E pronto, a seguir vamos falar das portuguesas, mas isso fica para outro vídeo. Pronto, como já disse nos vídeos anteriores, eu sou só um estudante como vocês. À partida de quem estará a ver isto serão estudantes do primeiro ano e eu já estarei no segundo. Mas qualquer dúvida, estejam à vontade para me contactar, quer aqui nos comentários, quer nas redes sociais, quer presencialmente na faculdade. Portanto, um grande abraço e adeus.